Esse está agora, Camisa 99. Estamos chegando, um abraço para você, assinante da NERC que nos acompanha através da TVI, canal 99 e também no nosso digital, canal 8. Estamos de volta também no site tvitap.com.br para todo o planeta Terra. Estamos iniciando mais uma edição do programa Camisa 99 aqui na TVI. Vamos falar daqui a pouco da vitória do Santos contra o Corinthians por 2-1. São Paulo que voltou a vencer, venceu o Figueirense por 3-1. Palmeiras, muito bem no campeonato, empatou em 0-0, vamos falar do esporte regional. E também hoje, entrevista com o pessoal do Rock Runners, lá o Fábio, que está conosco, o Emerson e o Paulo. Daqui a pouquinho, tudo isso aqui no Camisa 99. Júlia, tudo bem, Júlia? Boa tarde. Ontem tivemos um clássico, né, Corinthians e Santos. Corinthians começou bem, fez 1-0, mas no segundo tempo o Santos foi superior. E o técnico do Corinthians, Cristóvão, não foi bem. Tá certo. Ao nosso lado, ele, Djalma Monte, o Santista. Ontem uma vitória do Santos, Djalma. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde a todos aqui presentes, né? Pessoal do Rock. Pois é, Toninho, o Santos conseguiu uma excelente vitória ontem. Acho que se não vence, deixava o Corinthians ali com 4 pontos de diferença, né? Mesmo com o Palmeiras e o Flamengo estando lá na frente, mas é bom resultado. Vamos ver agora, quarta-feira tem Campeonato Brasileiro de novo. Nosso diretor já balançou a cabeça lá que o Corinthians vai chegar, viu, Djalma? Ele falou que não é para falar do Corinthians. Tá proibido, tá certo. Melhor assim, se não falar, né? Vamos falar com outro corintiano aqui, o Fábio. Então, boa tarde, Fábio. Boa tarde, tudo bem a todos? Uma boa tarde a todos. O Fábio que é o diretor lá, o líder do grupo Rock Runners, né, Fábio? Isso, Rock Runners. Isso. Ao lado dele, o Emerson, bem vozeirão. Boa tarde, Emerson, tudo bem? Boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui nesse programa na tarde de hoje. Tá certo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre corrida. E o Paulo também aqui conosco. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, boa tarde. Um grande prazer a gente poder estar aqui hoje. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre corrida de rua, mas antes vamos falar do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos então a vitória do Santos sobre o Corinthians. Tá feliz hoje, né, por Toninho? 2-1. Júlia, oi? Você tá feliz hoje, né, com o Santos? Cheguei também... aqui, você já veio me cumprimentar dando risada, já? Mas com a vitória contra o Corinthians, Júlia? Verdade, se o Corinthians tivesse ganhado, também ia chegar dando risada pra você. No primeiro turno vocês ganharam de 2-0 de nós, agora é a nossa vez, né? Ah, mas o técnico do Corinthians não foi bem, não gostei. Acho que ele tem que sair do Corinthians. Tá certo. Vai lá. Opa, quem caiu lá? O Gustavo Henrique? Gustavo Henrique, zagueiro do Santos. E daí, Djalma, a vitória do Santos? Foi um jogo completamente diferente. O primeiro tempo, o Corinthians teve algumas oportunidades, né, até de conseguir um resultado melhor. E como a própria Júlia disse, né, no segundo tempo, o treinador Dorival deu uma arrumada no time do Santos, deu uma chacoalhada, né, como muita gente fala no intervalo, e o time voltou melhor. E nisso daí eu acho que como a Júlia mesmo falou, o técnico do Corinthians pecou ontem, acho que na substituição, porque ele com 1-0 ele segurou muito a equipe um pouco lá atrás, e com isso aí fez com que o Santos crescesse no segundo tempo realmente. Os narradores, comentaristas até falaram que nunca viu isso em futebol. Então você não gostou Não, acho que ele tem que sair do Corinthians, não está preparado. O time está com 40 pontos ali em quarto lugar, você quer que o técnico saia, Júlia? Tem que sair, Toninho, ele fez coisa errada, não colocou bem o time, era para o Corinthians ter ganhado. Olha o gol que o Corinthians perdeu. Acho que os corintianos também tá firmando a sua opinião minha, não sei. Fábio é corintiano, né, Fábio? Sou corintiano também. Você acha? Eu concordo com o que ela está dizendo, porque... O Cristóvão fora do time? Oi? O Cristóvão Sim, eu acho que ele teve um tempo já para tentar arrumar a equipe, colocar a cara dele, mas
no jogo, principalmente no jogo de ontem, eu não sei qual a razão das substituições de um time que está vencendo, né? Quis segurar um pouco o jogo e perdeu a qualidade no ataque. Paulo também acha isso, Paulo? Você como corintiano, né? São Paulino. É o seguinte, o que eu vi pelo Não, jogo... você é torcedor do Corinthians. Corintiano. 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 São Paulino é Emerson. É que assim, o que eu vi o jogo é o seguinte, o Corinthians começou muito bem, jogou o primeiro tempo, terminou 1-0, eu acredito que poderia ter fechado o primeiro tempo com 2, pelo menos. Atacou bastante, o goleiro do Santos fez várias defesas. E aí no segundo tempo ele precisou fazer algumas substituições. Ele tirou um meio de campo que armava o time naquela hora e colocou o Williams, que era um volante, e o time ficou travado. E o treinador do Santos, quando viu essa oportunidade, ele jogou o Santos para frente e conseguiu o resultado. Então o Santos mereceu vencer, porque não teve o medo de ganhar, na verdade. O Corinthians ficou com muito medo de perder a partida. Quando estava 1-1 ainda, ele estava mandando o time cada vez ficar mais recuado, e isso realmente atrapalhou muito o resultado da partida. E esse pênalti foi mesmo ou não? Ah, foi. O jogador do Corinthians, ele empurrou, né, na verdade, o atacante do Santos, né? Então o atacante foi esperto também. Ele pegou, se posicionou ali, deixou o corpo meio mole para poder cair, né? Mas o zagueiro do Corinthians foi muito inocente nessa hora. Eu acho que nem dá tempo de deixar o corpo mole, né? Que a jogada foi tão rápida que bateu nele e ele caiu, né? Ah, mas o atacante, ele sabe quando o zagueiro vai vir, né? Ele sabe que o zagueiro Não, mas tem que quem estava encostar. lá era o Luiz Felipe, o back central do Santos, que sofreu o pênalti. Ah, não, mas o cara tá de costa pro gol, ele imagina que vai ter alguém atrás, né? E o zagueiro deu aquele encostão e realmente foi pênalti, não foi um encostão leve, né? Ele não precisava ter feito aquilo, né? E o Emerson gostou, apesar de não ser corintiano nem santista? Eu tô adorando o técnico do Corinthians. Pode ficar esse treinador mesmo, que pra mim tá muito Olha lá, bom. Julia. É São Paulino, né? Só frisando que também eu esqueci de complementar que o Santos teve todo o mérito da vitória também, né? Que o técnico do Santos fez essas alterações e teve todo o mérito, além do erro do Corinthians, tem os méritos do Santos. Djalma, você ia falar? Não, eu só ia comentar que o treinador do Corinthians, o treinador, na verdade, o Cristóvão, não é um cara bem aceito pela torcida do Corinthians. Então, eu acho que a durabilidade dele ali, o tempo dele ali, acho que é curto, já está com os dias contados. E outra, ele é a sombra do Tite, na realidade, né? Ele vem para cobrir um treinador que é ídolo no Corinthians, foi campeão no Corinthians. Então é muito difícil. Eu acho que o Corinthians já está pensando em outro treinador, a diretoria já deve estar pensando, porque o Cristóvão realmente pode ser gente boa, um cara muito assim, no meio do futebol, como dizem, né? O cara é muito gente boa, parceiro dos jogadores, mas pro Corinthians hoje, infelizmente, ele não é o cara ideal. Djalma, você falou que a torcida não... Vamos dizer que a torcida não gosta assim muito dele. Mas se ele fizesse coisa certa, assim, colocasse o time para ganhar, para jogar bem, eu acho que a torcida ia se acostumar com ele e ia gostar do jogo dele. Mas, inclusive, ontem, depois do jogo, ele fez um comentário, né? Que ele, criticando um pouco até o elenco do Corinthians, que ele tentou dar uma fechadinha, dar uma cercadinha no time ali, porque na realidade ele não tinha opções tanto no banco para tentar fazer o que ele tinha realmente na cabeça. Mas na realidade ele quis fechar o time, né? Como a gente comentou aqui, né? Então, por esse motivo, eu acho que ele tem os dias contados no Corinthians. E o Marquinhos Gabriel já é reserva lá no Corinthians? Eu achei que o Corinthians perdeu dinheiro com ele. Começou bem, né, no Corinthians, teve um início bom, porque até quando ele veio para cá pro Brasil de novo, ele era para ter retornado, inclusive pro Santos, teve proposta do Santos, não acertou, foi pro Corinthians, fez alguns jogos excelentes, né, com gols, tudo, mas agora o treinador deu uma encostada com o próprio Romero também, né, Romero deu uma encostada lá, o treinador deu uma encostada nele, ele não está contente, mas eu acho também o Romero não tem muito que ele ficar falando também, porque não é aquele jogador, né, que ele acha que ele é. Tá Pra certo. ser um titular, né? Não vai, Exatamente. né? Não. E você, Fábio, como corintiano, você acha que o Marquinhos Gabriel tem que ficar no banco mesmo ou não? É um jogador de muita qualidade, como o Djalma bem frisou, começou bem, entrou bem no time, e eu creio que algumas alterações na posição dele também atrapalharam um pouco. E o Tite começou colocando ele do lado que ele gosta melhor de jogar, e depois houve algumas alterações e ele não se firmou depois desses fatos, e agora fica nesse balanço, né? Vamos ver se... Mas tem totais condições de voltar a jogar o que ele sabe. E o Paulo, o que acha? É o seguinte, o Marquinhos Gabriel, ele tem uma qualidade absurda como jogador. Ele começou no Corinthians, um jogo de Libertadores, uma fogueira absurda, pegou a bola, bateu o pênalti, fez o gol, mostrou personalidade, ele assumia a responsabilidade dentro do grupo.
eu acho que deve ter havido alguma desavença entre ele e o Cristóvão, porque não justifica ele estar no banco de reserva do Corinthians hoje. O Corinthians jogando com 3 volantes no segundo tempo contra o Santos. Então, ele até entrou no final do jogo lá, tentou fazer alguma coisa, mas vê que o Cristóvão ele não é um treinador preparado nesse momento. Como o Djalma falou, você vem de um Tite e depois assume um Cristóvão, fica muito difícil para o cara, né? E quem seria o técnico do Corinthians ideal para você? Eu acredito que hoje no mercado, assim, é muito difícil você comparar, né? Você querer encontrar um Tite, você não vai encontrar. O Corinthians se deu muito bem com a época com o Mano. O Mano, inclusive, é um bom treinador. Mesmo tem parte da torcida do Corinthians que não gosta dele, mas ele é um bom treinador, tanto que ele assumiu o Cruzeiro está subindo na tabela de novo. Mas eu não vejo ainda no mercado um cara disponível. Então, você vê algumas revelações, por exemplo, o técnico do Grêmio, o técnico do Flamengo agora, até o rapaz que assumiu, eu não me lembro o nome, do Botafogo, também está salvando o time agora. Então, talvez seja a hora do Corinthians investir numa promessa. Em vez de ficar investindo nesses medalhões, investir numa promessa. Poderia ser alguém, por exemplo, o treinador do Osasco, o Fernando Diniz? Fernando Diniz, poderia ser uma oportunidade para o Corinthians, por que não? Ele sempre foi bem nos times pequenos, né? Daria uma oportunidade para o Corinthians tentar fazer uma coisa de maneira diferente. Porque se tentar modular o time de acordo com o que jogava o Tite, o Corinthians não vai conseguir sair dessa situação. Vai ficar sempre ali brigando entre quarto, quinto, sexto, não consegue brigar por título dessa forma. Tá bom. Emerson, para você tá bom, Cristóvão? Tô adorando o treinador. Pode continuar até o final do campeonato. Tá certo. Vamos mostrar agora então a vitória do São Paulo contra o Figueirense por 3-1. Ufa, hein, Emerson? Esse foi sofrido, hein? Vocês estão com um bom goleiro lá ou não? Não. Um goleiro bem mediano. É? Bem mediano. Tá certo. Ô, Enquanto ele Toninho, mostra lá, vamos falar então. Queria aproveitar já falando do São Paulo, mandar um abraço pro Valtinho lá da Vila Hungria, São Paulino. Oxe, quer que fale mais do São Paulo aqui? Hoje veio um São Paulino e tá falando do São Paulo. Acho que ele tá gostando lá assistindo. Tá certo. Enquanto isso, Júlia, fala pra gente. Falamos de Santos e Corinthians. O Santos joga contra quem o próximo jogo? Santos e Botafogo na quarta-feira, dia 14, às 19h30. E o Corinthians? Corinthians e Curitiba no Couto Pereira, às 21h45, na quarta-feira, dia 14. Tá, então, jogos. Agora estamos mostrando a imagem do jogo do São Paulo contra o Figueirense. São Paulo, fala, Djalma, ontem. O São Paulo foi bem, fez a lição de casa, né? São Paulo precisava desse resultado aí para dar uma levantada na moral, né? O próprio treinador precisava desse resultado. Ontem o jogo, né, foi 11 horas da manhã, né? Um horário, o pessoal ainda não gosta muito desse horário, os jogadores criticam muito esse horário. E o São Paulo, como eu já disse, fez a lição de casa, estava ganhando por 3-0, tomou um gol tomou um gol do Figueirense, sendo 3-1. E 2 jogadores, né, que jogaram bem na equipe do São Paulo. O próprio Cueva, né, que atuou bem ontem. O centroavante do São Paulo também foi muito bem, o argentino lá. Então Chaves. O Chaves, né? Então o São Paulo é isso aí. Eu acho que o São Paulo, a tendência do São Paulo é dar uma melhorada, dar uma subida aí, que tem elenco para isso, entendeu? E o São Paulo está com 31 pontos, se eu não me engano, né, Júlia? E a diferença para o time que está lá em cima não é muito, não. Eu acredito que possa até chegar. O próprio Botafogo, que estava com muito mal na tabela no começo, aí, até do segundo turno, agora venceu 2, 3 jogos aí, já deu uma subida lá em cima. E o Botafogo ganha do Santos na quarta-feira ou não? É jogo difícil pro Santos, Toninho. Acho que tem o rapaz, o Camilo, tá jogando muito, né? Tá fazendo uns gols bonitos aí. Gols espírita. Exato, mas acho que é jogo igual, cara. Santos e Botafogo sempre foi jogo igual, mesmo sendo lá o jogo. Vai ser na quarta-feira, 7h30, né? O jogo mais cedo. Eu acho que o Santos tem condições de chegar lá e conseguir resultado. É jogo difícil, o Botafogo vem embalado, mas acho que dá para conseguir um resultadinho lá sim. Emerson, essa vitória do São Paulo aí contra o Figueirense anima vocês, torcedores do São Paulo? E nós vamos falar especialmente para quem mesmo, Júlia, que pediu para falar do São Paulo? O Valtinho quer saber. Na verdade, essa vitória, ela apenas é paliativa, né, Toninho? Porque o time do São Paulo, mesmo tendo alguns bons jogadores, ainda sofre uma pressão externa muito grande, né? O problema do São Paulo é de diretoria, de direção, e esse problema político do São Paulo interferiu muito no rendimento do time, né? Tivemos uma ilusão na Libertadores, como se tivéssemos um time grandioso, e depois agora a gente está vendo a realidade do São Paulo. O São Paulo vai brigar pelo meio da tabela, infelizmente, mesmo tendo esses problemas. Cair não cai, né? Cair não vai cair, mas vai brigar ali por meio da tabela. Pela sorte, tem times piores que o São Paulo, né? Tá
Tá certo. Fábio, assistiu o jogo do São Paulo? Eu não assisti, mas acompanhei alguns lances e isso que o Emerson falou é muito interessante porque, e além do mais, frisando que o campeonato, esse eu creio que seja um dos campeonatos dos brasileiros mais equilibrados de todos os tempos, pois não tem um time que se destaque assim diante de outros. Então, você vê lá embaixo, você pode ver que está nivelado tanto lá embaixo como na parte superior. O Corinthians perde jogo e continua a ficar em quarto ainda. E em campeonatos anteriores isso não ocorria. Lá embaixo está disparidade entre o América, que caiu já praticamente, vamos dizer assim, e o Santa Cruz, né? Tirando esses, eu creio que muitos times vão frequentar aquela zona de degola ali também, como o Inter já frequentou, e vai ser essa correria até o final. E quanto ao São Paulo, eu creio que não cai também, mas que vai ficar no meio da tabela, como o Emerson bem frisou. E você, como corintiano, torce para o São Paulo cai ou não? Olha, com toda sinceridade, eu não quero que o São Paulo caia. Não torço para nenhum time paulista cair, mas não torço para ser campeão também, né? Que legal, hein? Paulo? Torce para ficar sempre abaixo do Corinthians. Isso. Não, abaixo do Corinthians também não, né? Ela falou que você torce para o São Paulo ficar abaixo do... Ah, tá. São Paulo, sim. Oi, Paulo, daí? Então, o São Paulo ele vive um momento muito ruim, né, na questão da política interna do São Paulo, né? Então, todas as brigas que tem, questão de treinador que vem do exterior, sai, a questão do extracampo, quando a torcida invadiu o campo lá e agrediu alguns jogadores, isso movimentou muito o clima do São Paulo, deixou uma situação pior do que estava, né? O time do São Paulo não é ruim, é um time bom, eu acho que falta tempo para o Ricardo Gomes poder acertar a equipe. Como a gente falou do Denis, ele realmente não é o goleiro ideal para o São Paulo. São Paulo que teve Rogério, que teve Zete, que teve vários goleiros excelentes. O Denis é um goleiro muito mediano, acho que seria um bom reserva para o São Paulo. Mas o time está se acertando, o time está conseguindo encontrar a cara de São Paulo mesmo. Fez 3-0, eu assisti boa parte do jogo. No segundo tempo, principalmente, o São Paulo amassou o Figueirense no campo de defesa do Figueirense. O Figueirense não conseguia sair, era ataque contra a defesa, poderia ter feito 4, 5 gols, mas foi bom para o São Paulo poder dar uma respirada, né? Poder dar uma respirada na tabela, mas ainda não está naquela situação confortável que o São Paulo deseja estar, né? E o São Paulo cai ou não cai? Não, o São Paulo não cai. Tá certo. Olha, todo mundo, Djalma, também acha que o São Paulo não cai, Djalma? Não, não cai não. São Paulo, como foi comentado aqui, vai ficar no meio da tabela. Não tem perigo nenhum aí, e com tranquilidade, não tem perigo não. Júlia, você quer que o São Paulo caia, mas o São Paulo cai ou não cai? Acho que não também. Não cai, né? Ficando abaixo do Corinthians tá bom. Tá bom. Vamos falar agora do empate do Palmeiras, Toninho, líder do campeonato. Antes queria falar vou falar do próximo o próximo jogo, São Paulo e Cruzeiro na quinta-feira, dia 15, no Morumbi, às 21 horas. São Paulo ganha, Emerson? Com certeza. Vai ganhar do Cruzeiro? Tá certo. Vamos mostrar então agora os melhores lances de Grêmio e Palmeiras. 0-0, Palmeiras mais líder do que nunca, não, Djalma? Mas um ponto só a diferença do Flamengo, né? Palmeiras que ontem foi um bom jogo, né? Palmeiras e Grêmio. E na minha opinião, o jogador que fez a diferença foi o goleiro do Palmeiras, o goleiro Joilson, né? Pegou muita bola ontem. Ele tá muito bem no Palmeiras realmente. Ele estava como sombra, né, do Fernando Plas, entrou na equipe. Na realidade o Palmeiras tentou, né, o outro goleiro, mas infelizmente ele não foi bem em algumas partidas, e depois que o Joilson entrou ele tomou conta, e o Palmeiras inclusive teve uma chance de gol, né, com o próprio Dudu, uma bola que bateu na trave, podia até ter mudado o resultado da partida, mas eu acredito que o resultado de empate, na minha opinião o Grêmio foi melhor na partida, mas o empate para o Palmeiras foi um excelente resultado, conseguiu trazer um ponto de lá, que é muito difícil empatar com o Grêmio lá. Antes de falar o próximo jogo, queria mandar um abraço para Maria Gabriela, para o meu primo Júnior, para minha tia Sandra, o Chico, a Angélica Leônidas, palmeirense roxo. Estão muito felizes do Palmeiras estar em primeiro lugar. E o próximo jogo do Palmeiras é Palmeiras e Flamengo na quarta-feira, na Arena do Palmeiras, às 21h45. Nossa, que jogo difícil, não? Quem que ganha? É jogo complicado, cara. Eu acho que o Palmeiras aí tá nessa dúvida, né, do Gabriel Jesus. Vai fazer um exame hoje para ver qual que é a contusão dele, do nível da contusão dele. Mas é jogaço. Flamengo bem aí, Diego, né? Muito bem. Então pra mim... Até o Leandro Damião. Também, cara. Então o Flamengo vem bem aí, vem bem na tabela. Vai ser um jogaço, cara. Eu acho que não... Mesmo assim, eu acho que
Palmeiras ainda é favorito. Você também acha, Fábio? É um jogo bem complicado, hein? Porque o Flamengo, eu vejo o Flamengo numa ascensão muito grande, uma evolução muito rápida no campeonato com essas contratações que fez, né? Logicamente com essa... E vejo o Flamengo também brigando pelo título. Então, creio que é um jogo parelho. Não tenho opinião de placar, não. E o empate de ontem do Palmeiras contra o Grêmio? Até que o resultado não foi mal para o Palmeiras jogando lá na Arena do Grêmio, que o Grêmio é muito forte lá. Mas mostra esse equilíbrio na tabela do campeonato, que hoje em dia não dá para se dizer que o Palmeiras vai ser campeão, ou é muito equilibrado, um equilíbrio na parte de cima. Tá certo. Paulo, e daí você, Paulo? O que você acha? Assim, Grêmio, eu acho que o jogo do Grêmio ontem... Eu acho que ontem o Palmeiras merecia até ganhar o jogo, criou mais oportunidades que o Grêmio. O Grêmio realmente é um time muito difícil de ganhar, da forma como foi. O Palmeiras teve a baixa do Gabriel, que se machucou, né? Teve uma distensão. A equipe médica vai tentar analisar para ver o que pode acontecer, se ele vai poder jogar ou não. Eu acho que o Palmeiras, hoje ele é o favorito do campeonato, ao título, né? Porque realmente é o time mais bem organizado. O Cuca, ele encontrou uma cara no Palmeiras que nenhum outro treinador conseguiu encontrar. Eu não acredito que o Palmeiras seja o melhor elenco que tem hoje no Brasil, mas ele hoje é o melhor time. Esse jogo de quarta contra o Flamengo, na minha opinião, é o seguinte: eu acho que quem briga pelo título hoje são 3 times, né? Flamengo, Palmeiras e Atlético. E eu acho que quem ganhar esse jogo vai dar um passo muito à frente para o título, porque se o Palmeiras ganhar, ele abre 4 pontos do Flamengo, e se o Flamengo ganhar, ele abre 2, então vai deixar o campeonato mais disputado. Eu torço para que o Flamengo ganhe, né? Mas eu acho que é um jogo muito parelho, vai ser muito difícil das duas partes, porque a equipe do Flamengo também ela se acertou muito nesses últimos jogos. O time está com um corpo muito forte, você vê que o grupo vai para cima, os caras encararam mesmo para ganhar o Hepta, e eles querem isso. Mas o Palmeiras, dentro de casa, é muito forte. Então vai ser um baita de um jogo dessa semana. Tá certo. E o Emerson? Eu acho que o time do Palmeiras está mais pronto que o do Flamengo, né? Tem um treinador mais experiente e vejo que o Cuca tem um material humano melhor do que o Flamengo. Então ele leva vantagem, primeiro por jogo ser em casa e segundo por todos esses aspectos, né? O Cuca tem conseguido trocar jogadores no Palmeiras e tem mantido o mesmo nível. O Flamengo já sofre mais dependência dos seus 11 titulares. Então eu penso que o Palmeiras hoje é favorito para ganhar na quarta-feira. Fala, Júlia. E também não sei dizer o placar, mas estou torcendo pro Flamengo. Flamengo tem que ganhar. Tá certo. Vou assistir o jogo. Vamos para o nosso apoio cultural. A gente volta na sequência para falar do esporte regional e também falar com o pessoal de corrida de rua aqui. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Olá, eu sou a Fra Mendes e estarei apresentando o mais novo programa da TVI, Personalizarte. Espero vocês! Programa Personalizarte, toda quarta às 20h30. Apoio cultural, Dima Fran. Personalizarte, loja e salão de eventos. Sabor irresistível. Qualidade incomparável. De terça a sexta, aproveite o almoço executivo com todo o charme Castellamare que você já conhece. Cantina Castellamare, Itapetininga. Encontre o caminho para seu futuro. Sua faculdade é aqui. Presente em todas as regiões do Brasil. Cursos em todas as áreas do conhecimento, reconhecidos e com conceitos positivos no ENAD-MEC. Infraestrutura completa e atualizada. Metodologia avançada e professores qualificados. A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil. Prova tradicional ou por agendamento. Siga em frente para o seu futuro. IES é o caminho para seu sucesso. ICR Churrascaria. Os melhores pratos típicos da nossa região. Além de saborosos peixes e variados tipos de carnes. ICR Churrascaria. Avenida Padre Brunete 610, Vila Rio Branco. No Colégio Ecoville de Itapetininga, os nossos alunos aprendem a amar a natureza e a respeitar. Onde eles adquirem a sua própria expressividade, com nosso espaço totalmente equipado. Colégio Ecoville, onde a criança aprende de verdade.
Remop, retífica de motores a álcool, gasolina e diesel, manutenção de veículos e mão de obra especializada. Agora com vendas de peças e acessórios. Venha nos visitar e fazer uma consulta sem compromisso. Remop Retífica de Motores, Avenida 5 de Novembro, 1301. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. Olá, eu sou Felipe Blois e vou estar com vocês no programa Espaço Empreendedor, toda quarta-feira às 21h30, com reprises durante toda a semana. Quando você escolhe um presente, cada sensação, cada sorriso, cada lembrança, a preocupação, o carinho e um pouquinho de nós vai junto. Mais legal que plástico bolha. Muito mais que um presente. Estamos de volta com a segunda parte do programa Camisa 99. Vamos falar agora do esporte regional. O campeonato do Distrito do Gramadinho prosseguiu ontem na sua fase semifinal com 4 jogos. O JR Silva perdeu por 2-1 para o Aparecida. Palmeirinha venceu por 4-0 a seleção de Angatuba. Na categoria principal, no período da tarde, Mercado São Lucas e Utiuferte empataram em 1-1. Nos pênaltis, o Utiuferte venceu por 3-2. Angatuba e Bem Amigos também empataram por 1-1. Nos pênaltis, vitória de Angatuba por 4-2. Domingo a final, hein? Às 13h30, categoria veteranos, Aparecida e Palmeirinha. E categoria principal, às 15h30, seleção de Angatuba e Utiuferte. São jogos que acontecem lá no estádio Rubens Morozaki, no distrito do Gramadinho. Também Itapetininga participando dos Jogos Abertos em São Bernardo do Campo. São os 80 jogos, 80º Jogos Abertos no interior, que acontece lá em São Bernardo do Campo. Itapetininga estará disputando as modalidades de atletismo, atletismo ACD, ciclismo, ginástica rítmica, natação, taekwondo, tênis e tênis de mesa, que deverá estrear então na próxima quarta-feira, dia 14. A delegação de Itapetininga, coordenada pelo professor Cori Pereira, será composta de 65 pessoas, entre atletas, professores e equipe de apoio. O evento será realizado no período de 14 a 24 deste mês de setembro, reunindo mais de 200 cidades classificadas com melhor índice nos jogos regionais. Lembrando também que na próxima quarta-feira, então, teremos às 8h30 lá no CREC Gentil Antiqueira, na Pauliceia, o tênis de mesa feminino, segunda divisão, jogando contra Araras às 8h30. Na quinta-feira, também às 8h30, o tênis de mesa feminino na segunda divisão vai enfrentar o Poá, da cidade de Poá. Boa sorte para o pessoal de Itapetininga, que vai estar lá nos jogos regionais que acontecem na cidade de São Bernardo do Campo. Bom, agora vamos falar com o entrevistado. Júlia, começa com você, Júlia. Faça a primeira pergunta para o Fábio aí. Primeiro de tudo, Toninho, queria perguntar para o Fábio, para quem não conhece, como é o nome do grupo? O nome do grupo é Rock Runners, né? Que, na verdade, muita gente associa o rock, a música rock,
mas a origem mesmo, verdadeira, é porque eu sou Fábio Luiz Rocha Camargo, e Rocha em inglês é Rock. E daí surgiu Corredores Rocha, né? Rock Runners, mas ficou essa outra vertente do rock também. E como começou sua paixão pela corrida? Na verdade, eu vou resumir um pouco a história aqui, porque eu era uma pessoa muito sedentária, era aquele jogador de fim de semana de futebol mesmo, e me alimentava mal, não era tão gordo, mas era bem sedentário na parte dos exames. E chegou um ponto que nos finais de ano eu jogava futebol com minha família, e em 2010 eu fui jogar e não consegui correr 5 minutos, saí roxo do jogo, saí todo roxo. E meu tio de 60 anos também jogou 1h30 e eu saí roxo com 5 minutos. E aquilo mexeu comigo, porque eu falei, eu preciso fazer algo. E resolvi, e não gostava de corrida, mas naquele momento, na frente de todos, eu falei que ia correr a corrida TVT aqui da cidade, no final do ano. Estava começando o ano, né? No final eu ia correr, eles tiraram sarro de mim e eu tive que cumprir minha promessa. Daí. Não deu para cumprir, porque não teve mais a corrida TVT. Daí eu corri a do Venâncio, que foi uma quilometragem a mais, mas eu completei. A partir dali, eu segui em frente, estudando sobre corrida e lendo, e resolvi criar o grupo para ajudar as pessoas, familiares e amigos, para não sofrerem o que eu sofri sozinho treinando, para ajudar que fosse em grupo e que diminuísse essa dificuldade de cada um que quer começar. Foi esse. A mesma pergunta eu queria fazer para o Paulo. Como começou a sua paixão pela corrida? É assim, eu sempre gostei de esportes, né? Sempre joguei futebol, vôlei, basquete. Eu sempre estive envolvido no meio do esporte. Só que começou a passar um tempo e aí as responsabilidades de trabalho, de casa e tudo mais começaram a tomar muito tempo. E como você pratica atividades com muitas pessoas, por exemplo, vôlei, que você precisa de 12, futebol, é muito difícil você conseguir juntar uma galera para poder fazer isso. E eu abandonei o esporte, parei, e aí você sabe, problema de saúde, começa a engordar, e começa a ficar estressado e tudo mais. E aí eu comecei a buscar alguma coisa que me desse satisfação de estar praticando esporte, e eu encontrei na corrida. Então tinha alguns amigos que já corriam e eu comecei a correr também, mas era muito difícil, porque eu dava 2 voltas no quarteirão de casa e eu quase infartava, assim, era uma coisa absurda, sabe? Até que eu consegui ir correndo aos poucos e fui me desenvolvendo, mas a corrida veio para mim dessa forma. Eu tive que buscar uma alternativa, na verdade, para minha necessidade de praticar esportes, entendeu? Então hoje a corrida é meu esporte principal, é o que eu gosto mais de fazer. Continuo acompanhando os outros esportes, mas acompanho. Praticar mesmo é só a corrida hoje. E você, Emerson? Bem, eu comecei a correr em setembro do ano passado. Eu pesava 96 quilos e estava vivendo uma vida totalmente sedentária. E fui acompanhar minha esposa, que ela foi fazer uma corrida no circuito municipal, e fui acompanhá-la e fui convidado a participar da equipe Rock Runners. No primeiro momento fui meio que empurrado, né? Porque não gostava de correr, estava acima do peso, né? E aí fui, e aí no primeiro dia a gente fez um treinamento, tudo. E quando eu conheci o clima da corrida, quando eu conheci as pessoas, né? Quando eu conheci o esporte, assim, foi uma paixão, né? E hoje é o meu esporte principal, preferido, é aquilo que eu pratico. E a partir a primeira corrida foi a mudança de vida nesse ano que se passou, né? Fábio, quanto tempo existe o grupo? Quantos atletas participam hoje? Então, o Rock Runners a gente criou, eu, um primo, um tio e um amigo, em 2012. Quais então, são eles? É o Luizinho, né? Tio Luizinho, um abraço, tio, aí pra você. Meu primo Miguel, que também deve estar assistindo aí. E o amigo era o Thiago, que começou a participar também do grupo e está em Jundiaí. E a partir disso foi aumentando. Foi em 2012, setembro, inclusive na quinta-feira agora vai fazer 4 anos, 15 de setembro de 2012. Hoje conta com cento e poucos integrantes, mas que correm mesmo uma média de uns 70, né? E graças a Deus está aumentando e fazendo essa amizade com outros grupos, que é o mais principal. Esse sempre foi meu sonho, de fazer as amizades, sempre. E como que faz para participar do grupo de corrida do Rock Runners? Olha, o nosso grupo é bem aberto. A gente costuma fazer os treinos nas quartas e sextas-feiras, às 19h30, saindo ali do Center Park.
interrompendo você um pouquinho, já ia perguntar que dia da semana são os treinos e o horário. Isso, então, a gente costuma sair às quartas e sextas-feiras, das 19h30, ali do semáforo do Center Park. E quem quiser participar, é só comparecer. Geralmente a gente varia os trajetos, tem diferentes tipos de treinos. Tem treinos de subidas, treinos de mais rodagem, diferentes tipos que a gente varia 2 vezes na semana. Ali, e no final de semana a gente sempre faz um mais longo, no domingo, ou quando tem corrida, serão as corridas as privilegiadas, né? E todos são convidados, e inclusive os amigos das outras equipes, a participar do treino. Todos temos um ambiente muito livre ali, só deixando claro que nós não somos assessoria esportiva, não tem ninguém assim especializado, somos amigos mesmo, um grupo de amigos que se reúne e faz esse treinamento aí. Qual é o horário? O horário é 19h30, nas quartas e sextas-feiras, saindo ali do semáforo. Toda quarta e toda sexta? Toda quarta e sexta. Algumas semanas a gente varia um pouco o treino, quando tem alguma corrida, no sábado, por exemplo, a gente muda para terça e quinta, mas é o dia oficial mesmo, quarta e sexta. E chega a reunir quantas pessoas nesse treino? Então, é isso que a gente estava conversando aqui antes, né? Nessa época de frio, assim, uma média de umas 20 pessoas, mas quando o tempo esquenta, já chegou a ter 50 pessoas um dia no treinamento lá. E vocês fazem algum treinamento específico antes de começar o treino? Já vai, o pessoal se aquece e já sai? Já faz um aquecimento ali mesmo e já sai. E tem esses treinos diferenciados aí que às vezes utiliza escadas, até do Cristo ali. Tem treino só de rodagem, tem treino com subidas, então a gente varia bastante para que não fique... Mulher participa? Mulheres e homens, e até crianças estão começando. Maravilha. Vai, Djalma. Gostaria de fazer uma pergunta ao Fábio aí, ele que... Lembrando, só um minutinho, que o Djalma também tem, ele é o líder do grupo do 15 de novembro, né, Djalma? Em cima disso mesmo, a gente tem um parceiro do outro, eu acho que a gente criou uma amizade dentro da corrida, né? O próprio Fábio, o pessoal do rock, eu tenho admiração pelo grupo, pelo rock, pelos outros grupos de corrida Itapetininga. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Fábio, como que ele vê hoje a corrida de rua em Itapetininga, no geral, assim, como que ele vê a corrida de rua em Itapetininga? Os eventos, as pessoas que participam, como que ele vê? Olha, eu vejo assim, um crescimento assustador nesse esporte nosso aqui. Até estava comentando com o Djalma, uns anos atrás, nas corridas que tinha aqui do circuito, eram 30 pessoas, eu estava presente nessas etapas e foi um crescimento muito grande, muito grande. E com todo o crescimento, a gente fica muito feliz em ver que pessoas estão saindo do sofá, como dizem, para melhorar sua qualidade de vida, mas ao mesmo tempo também ficamos preocupados, porque tem que ter um mínimo de conhecimento para que as pessoas não se machuquem e não abandonem já no começo um tipo de esporte como esse, né? Mas eu vejo como um aspecto positivo esse crescimento e principalmente tem que ter essa união que a gente fala, que a gente se dá muito bem aí com os líderes das equipes e procuramos fazer o melhor sempre para a nossa cidade e vejo Itapetininga hoje como um grande polo da corrida de rua e creio que não perde para as grandes cidades ao nosso redor, não, está muito grande mesmo e temos que investir nisso. Exatamente, eu gostaria até de fazer um comentário em cima do que você falou na corrida. Uma das primeiras provas que você participou foi a corrida do Venâncio, né? Isso. Inclusive eu tenho uma foto lá que a gente tem gravado, tem você na foto. A quantidade de atletas que participavam antes das corridas de rua Itapetininga eram mínimos, na verdade. Tinha prova que tinha 30 pessoas, 20 pessoas. Então cresceu muito, na verdade, a corrida Itapetininga, né? Isso com os grupos de corridas também são os responsáveis por esse crescimento. Acho que então isso daí joga muita responsabilidade para a prefeitura, para os organizadores, né? E em cima disso eu gostaria de fazer uma outra perguntinha rapidinho. O custo das provas, isso fez com que se criasse também um comércio dentro das corridas. O próprio Paulo, o Emerson sabe disso, o Toninho que participa das provas. Você acha que por esse motivo de ter crescido muito, o valor das corridas aumentaram muito? O que você tem a falar sobre isso aí realmente, sobre esse aumento de valores principalmente? E o número a quantidade de corridas realmente que está tendo realmente cresceu muito, né? Realmente, olha, nesse aspecto a gente não pode deixar de frisar que virou mesmo algo assim rentável a muitas pessoas e o preço, o valor das corridas aumentaram demais e em virtude desse crescimento de pessoas que vieram a praticar esses esportes
principalmente através das equipes, né? Isso não só Itapetininga, né? Diga-se de passagem, no estado, no Brasil inteiro, sim, né? Sim, com certeza, aumentou, virou algo assim, até estava comentando com o Paulo esses dias, do crescimento de número de provas, assim, concomitantes, inclusive as inscrições que se encerram, uma corrida daqui a um ano já se encerraram inscrições, então é uma coisa muito, houve um crescimento muito grande e precisava analisar algo assim para não deixar também de prestigiar aquelas pessoas que gostam de fazer a corrida e não têm a oportunidade de pagar esses valores. Então temos que pensar em todos, né? E não sei qual seria a forma, mas é algo a se discutir e algo a se buscar. Eu estava vendo lá no nosso vídeo o nosso ícone da cidade de corrida, que é o Ficão. Lá está o Ficão com quem? O seu Dito. Seu Dito, Benedito. O Ficão é o ícone das corridas. Um abraço pro Ficão. Um abraço pro seu filho. Tá, sempre. Toninho, queria fazer uma pergunta parecida pro Paulo. Como você vê a corrida de rua hoje aqui na nossa cidade? É assim, como eu falei, como o Fábio falou, o Djalma também, eu comecei a correr há 3 anos atrás. E eu ia nessas corridas que tinha na prefeitura, né? Eu cheguei em corrida que tinham 14 pessoas, né? Dia de frio e chuva, então era menos ainda. E era muito engraçado porque aquelas 14, aqueles 20 que estavam lá hoje, eles estão presentes. E foram graças a essas pessoas que hoje está do jeito que está. Tem evoluído, eu acho que ainda a gente não chegou num ápice, estamos muito longe disso. Eu acho que a corrida de rua na cidade ela vai evoluir cada vez mais. Mais pessoas estão entrando para as equipes, estão começando a aparecer equipes novas, né? O Djalma sabe, a gente do rock, há um ano atrás a gente era um grupo de 20, 30 pessoas, hoje já tem mais de 100 pessoas, o 15 é enorme e tem outras equipes como o Correr e outras mais que estão crescendo. Eu acho isso excelente, porque quando a cidade se volta ao esporte, a criminalidade baixa, a questão de acidentes, pessoas sofrendo problemas de saúde reduz, tudo melhora. Eu acho que a tendência é que aumente cada vez mais, ainda a gente está muito longe do ideal. Eu acho que ainda precisamos melhorar a questão de estrutura. Já melhorou muito perto do que a gente tinha antes. Se a gente comparar o que a gente tinha antes com o que a gente tem hoje, melhorou muito, mas eu acho que ainda a gente está engatinhando. Eu acho que ainda a gente não levantou, ainda tem muito a crescer. E na sua opinião, Emerson? Eu penso igual aos nossos colegas aqui. Acho que o circuito municipal ele abriu essa possibilidade para as pessoas poderem participar. O fato de não ser cobrado o circuito municipal chama a atenção das pessoas para que as pessoas possam estar participando. Infelizmente, hoje em dia, as organizações de corrida têm transferido para o atleta o custo da corrida, né? Ao invés de se buscar os patrocínios, enfim, outras formas de arrecadar o valor, está transferindo para o atleta. Penso que a nossa cidade ainda está engatinhando realmente, estamos crescendo aos poucos, mas vejo com bons olhos. Vejo pessoas sérias nos grupos de corrida, os líderes estão empenhados em melhorar cada dia mais e nos incentivar a prática do esporte. Eu acho que o esporte é a grande força de uma cidade através do esporte. Fábio, eu vejo a corrida, ela de repente, a gente falou lá, o Paulo falou agora há pouco, tínhamos 14 pessoas correndo, aí agora tem 400, 500 pessoas correndo. Será que foi o fenômeno que mudou isso aí, sair de 14 para 500 pessoas? Eu creio que também através da mídia, né, que ajudou muito, mas as pessoas descobriram uma forma de ganhar qualidade de vida sem muito custo, porque se nós formos analisar, logicamente, fugindo do preço das corridas que tem, basta você ter vontade, né, vestir um shorts, um tênis e começar a treinar. Então é um esporte muito, vamos dizer assim, democrático, né, que ajuda muito as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida e o crescimento mesmo, eu creio que foi através das equipes, as equipes que puxaram isso, principalmente o 15, a equipe mais antiga da cidade, né? Aí, com grandes méritos, que quando a gente pensa em começar a correr, a gente se espelha neles e vê quanto tempo eles estão aí e o que trouxeram para a nossa cidade. Então isso é um fato que agregou muito, tanto na parte da qualidade de vida como
os exemplos que nós temos aí. E o Paulo também vê dessa forma. Qual foi o fenômeno que mudou de 14 para 500 pessoas correndo? Eu acho o seguinte, eu acho que as equipes mesmo, eu acho que é bem isso, sabe? Porque tem muitas pessoas que se identificam com o 15, tem pessoas que se identificam com o Rockies, tem pessoas que se identificam com o Correr e com outras equipes. Eu acho que hoje está muito mais democrático, né? Eu acho que não tem uma rivalidade entre equipes, eu acho que as equipes se uniram de verdade. Porque eu acho que a grande intenção de todo mundo é esporte, é a prática saudável, é melhorar a qualidade de vida, melhorar a relação interpessoal, fazer amizade. Eu acho que é isso. Eu acho que essas equipes, elas têm de uma forma, como eu vou dizer, de uma forma simples, mas um simples que está motivando as pessoas, sabe? Simplesmente estar lá correndo num domingo de manhã com chuva e onde a pessoa podia estar fazendo outras coisas, ela está correndo, a pessoa olha, pô, nossa, que legal. Tem vários exemplos de pessoas como o Emerson, que emagreceu muito, pessoas que mudaram realmente as suas vidas, né? E isso inspira outras pessoas, né? Eu acho que os exemplos aumentam na mesma proporção que aumenta as pessoas que estão participando desses eventos hoje em dia. Então hoje a gente tem corridas na cidade com 400 pessoas, eu acredito que para o próximo ano a gente vai ter 600 e vamos chegar rapidamente a 1.000 pessoas. Então a tendência é que isso só aumente, né? Porque o exemplo é muito positivo, né? As pessoas não têm nada a perder, elas só têm a ganhar participando dessas corridas, né? Emerson também vê dessa forma? Vejo dessa forma, acho que as equipes trouxeram visibilidade para o nosso esporte, né? As equipes trouxeram uma visibilidade em que o povo, as pessoas, de uma forma geral, começaram a olhar para aquelas pessoas que acordam de manhã para correr, vendo pessoas tanto correndo, treinando em equipe ou correndo, às vezes até sozinho na rua, mas com a sua camisa. Essa visibilidade do esporte, ela possibilitou que as pessoas conhecessem mais o esporte. E muitos, assim, acabam indo a algumas corridas, mais por curiosidade. E chega lá e vê todo aquele clima, né, de unidade das equipes, que é importante. Nós vivemos num mundo muito individualista. E quando você vai para a corrida e você percebe aquele clima de união entre as equipes, e o clima de união entre pseudos adversários, digamos assim, mas que no fundo estão ali com um objetivo, que é a mudança de qualidade de vida, a sua mudança de vida, melhorar a qualidade de vida. Eu penso que a visibilidade que as equipes trouxeram para o esporte que deu essa alavancada. Djalma, deixa você também, como coordenador de equipe, diga para a gente sua opinião. Na realidade, Toninho... Por que saímos de 14 para 400 pessoas? Na minha opinião, como o pessoal também falou bastante aqui, eu acho que o que motivou bastante foi essa criação dos grupos, né? Os grupos de corrida da Tapetininga, essa união que tem, essa amizade que tem o pessoal e a qualidade de vida que a maioria das pessoas está buscando, né, na realidade. Porque muitas pessoas, às vezes, a gente que sai treinar pela rua aí, a gente vê muita gente treinando, muita gente praticando a corrida hoje, a caminhada. E essas pessoas, elas muitas participam, vão ao encontro do circuito e veem os grupos. Isso eu acredito que motiva mais elas ainda, entendeu? Faz elas se motivarem ainda mais. Então a corrida, como o próprio Paulo falou, a tendência é crescer cada vez mais. E a gente espera, é claro, da própria prefeitura que apoie cada vez mais, com melhorias dentro do circuito, porque a tendência é crescer cada vez mais a corrida de rua Itapetininga. Fábio, vocês têm um preparo físico? Preparador? Não. Vocês têm um preparo físico, tipo academia? Sim, o que a gente sempre conversa no grupo, né? Que nós somos um grupo de amigos reunidos para treinar e praticar a corrida. Mas sempre procuramos falar que o fortalecimento muscular é essencial para que diminuam as lesões, né, nas corridas. Então, isso a gente não costuma fazer em grupo, mas cada um procura realizar, né? Alguns são sócios de um clube, outros são sócios de outros. Então, nessa parte, cada atleta aí busca essa qualificação na parte muscular. Fábio, nós temos um motoca lá no 15 que corre muito. E vocês, quem que corre muito de vocês? O nosso é o Fabiano. O Fabiano é o corredor mais rápido. Até queria aproveitar aqui, mandar os parabéns para o Fabiano, é o aniversário dele hoje. Opa! Então, Fabiano, parabéns de todo o grupo aí, de todo o pessoal aqui. E você é rápido, hein? Ele corre muito, né? Corre muito bem e está evoluindo a cada corrida. Ele ganha do Fábio?
Fábio, ganha disparado. Eu falava isso pra ele. Eu falava, quando ele começou a correr com a gente, até o Kira, que deve estar assistindo aí também. Lembra que eu falei, Marcos Kira, lembra que eu falei assim, que o Fabiano ia voar e não ia demorar pra me passar. E não aconteceu, e realmente aconteceu isso, cara. Ele tem uns que tem na genética mesmo, no preparo, e ele é rápido, igual nós mas não chega o Motoca, né, é rápido também. O Motoca tá bem, o Motoca. Corrida é fase, né? O atleta, ele tá numa fase legal, treina bastante, leva bastante a sério. Como você mesmo disse, o Fabiano, ele tá bem, tem mais atletas seus, inclusive, a gente sempre comenta, meu pai, que o bacana é quando aparece atletas jovens, inclusive tem um garoto seu lá muito bom, o garoto tá aparecendo, então isso que eu acho super bacana. Quem? Kainan, exatamente. O garoto tem um estilo bacana de correr, a gente sempre tá aí vendo o pessoal correr. Parece que não, né, Fábio? Mas eles estão atentos. O garoto, meu pai acha bacana esse tipo, a gente sempre comenta, porque são atletas jovens que estão participando das corridas, então ele tá aparecendo, né, na realidade, tá se tornando realidade dentro das corridas de rua. E o Emerson gosta de correr pequena distância ou grande distância? Agora a gente está treinando mais longas distâncias, né? Fazendo mais aquele, como o linguajar antigo fala, né? Os fundistas, né? Que a gente chama, né? Então, no meu caso específico, eu gosto mais de longas distâncias. Longa distância, o que é para você? No meu caso, hoje seria 21 quilômetros, né? 21. Mas a gente já está com um projeto para o ano que vem, para a gente poder estar fazendo a nossa maratona, né? E o Fábio? Eu já participei agora da minha primeira maratona. Mas você gosta de correr 20 quilômetros, 10, 7, quantos? Nos nossos treinos, assim, semanais, a gente costuma fazer entre 10 e 15, né? Mas, assim, agora eu estou atingindo também uma distância maior, que eu participei da maratona e tenho projetos para fazer maiores distâncias aí também, mas tudo com o seu tempo e na sua hora. E o Paulo? Eu também, o que me agrada mais é o 21 km. Eu gosto mais dessa distância, aquela distância que eu acho que a prova é curta, 5, 10 km, ela te exige muito, né? E não é uma distância curta, 10 km é bastante coisa, né? Agora o 21 km é uma prova que você consegue pensar, raciocinar, ir planejando a prova, mudando, se adaptando. Você faz 21 em quanto? Hoje eu consigo fazer 21 em 2 horas, né? E a gente fez agora, no dia 31 de julho, a gente completou uma maratona, então também foi minha primeira maratona. Então eu acho que a tendência é aumentar, né? A gente fala assim, não tem limite, né? O limite era o 21, aí depois passou para o 30, agora o 42, então a gente não sabe para onde a gente vai parar, né? Mas o ideal é que a gente aumente isso, mas o que eu gosto mesmo é o 21. Tá certo. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Emerson, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Pode contar conosco sempre que precisar. Tá certo. Fábio, obrigado pela sua presença aqui também. Eu que agradeço. Ficou alguma coisa que a gente tinha que falar e acabou não falando? Não, eu estou aqui só quero agradecer a todos vocês aqui por ter lembrado da gente e desejo que seja um sucesso esse programa cada edição. Tá certo. Paulo, obrigado pela sua presença também. Muito obrigado aí por esse espaço, para a gente poder estar aqui mostrando a nossa equipe. Muito obrigado mesmo, valeu. Tá certo. Djalma, vamos embora? Vambora. Um abraço a todos, né? Mais uma vez um abraço pro meu pai que está assistindo, a minha esposa, a Bia. E agradecer, né? Dizer que pro Fabinho, pro Emerson, pro Paulo, que a gente tá junto. Acho que a corrida de rua é a união. E isso aí que tem que prevalecer dentro dessa modalidade esportiva. Um abraço a todos, muito obrigado. Júlia? Queria mandar um abraço para Daiane, para sua avó Jane, o seu Paulo e sua esposa, para o meu irmão Bruno, para o filho dele João Lucas, para a esposa Duda, que ontem estávamos na casa do meu primo Eduardo e da sua esposa Leia, o Danilo, meu pai assistindo o jogo lá, ficamos tristes, mas acontece. O Paulo é aquele mesmo torcedor do Santos, né? Sim, o seu Paulo Santista. Tá acompanhando a gente, dá um abraço pro Paulo, então, grande torcedor do Santos. Mandar um abraço para minha irmã Camila e para minha prima Rafaela, que vai fazer aniversário nesta quarta-feira, dia 14. Um beijo para ela. Eu não ouvi, você falou para sua mãe? Ai, para minha mãe e para minha avó, nunca pode esquecer, né, Tânia? Tá certo, não pode, de jeito nenhum. Não. Vambora? Vamos mandar um abraço pro seu Ficão lá também. Opa, Ficão acompanhando a gente, ele e a Bia lá, a esposa do Djalma. Bom, a gente vai indo embora, mas antes disso, só lembrando então como é importante de estar junto, né? O pessoal, não há rivalidade entre os corredores, a gente está vendo aqui o pessoal do 15 que tem
quase 200 inscritos, o pessoal do Rock que também tem do Mexa, tem do Correia de Prosear, já estiveram conosco aqui, do Galão, quem mais? Temos André, tem o pessoal do SESI. Isso. Quanta gente. Tem Pessoal mais da alguém? academia, estúdio também, personal. Estúdio personal também. Quanta gente, então, ao nosso lado. Estamos indo embora. Semana que vem, mais uma edição do programa Camisa 99. Tchau.